Olá pessoal, tudo bem? Professor Deison novamente, tá? Para a gente dar continuidade ao nosso assunto sobre sais minerais, né? Hoje a gente vai falar sobre alguns sais minerais, né, individualmente. Lembrando que é importante, tá? A participação de vocês, tá? Nos apoiem, curta aí o nosso canal, faça comentário, deixe comentários, qualquer coisa deixe perguntas também, se for necessário, que posteriormente a gente responde, tá? Eu sei que a gente às vezes é um pouco ocupado, mas a gente vai tentar sanar todas as dúvidas possíveis que vocês tiverem, tá ok? Mas não deixe de curtir o nosso canal, no NBR, tá? Nos apoiem, curtem, divulguem, né? E espalhe aí a informação boa que vai ajudar vocês aí a passar no Enem, tá ok? Bom, então hoje a gente vai falar, né, individualmente sobre os sais minerais e o primeiro deles é o sódio, tá? Mais representado por esse símbolo Na, ok? Tá? Que é o... Bom, esse elemento aqui, sódio, né, esses símbolos Na, vocês estudam lá na química, que é a representação, né, que se encontra lá na tabela periódica. E é um dos íons, pelo menos no que tange a composição dos metais, mais abundantes no mundo animal, tá? E na verdade eles correspondem a uma porcentagem significativa, tá, do peso do animal. Porque o sódio ele está distribuído, né, em várias partes do nosso corpo. Então, dessa forma, a gente tem uma grande concentração, se eu for analisar proporcionalmente ao tamanho do indivíduo corporalmente, né? E um dos principais fatores de regulação osmótica do sangue. Pessoal, olha esse detalhe, regulação osmótica do sangue. Porque o sangue é uma mistura, tá? E a célula também tem componentes de mistura. Então, dependendo da concentração desses sais dentro ou fora da célula, ou seja, dentro da célula e no ambiente sanguíneo, na corrente sanguínea, a água na célula ela vai se comportar como entrada ou saída do meio celular. Ou seja, de acordo com a quantidade de sais minerais, esses sais minerais vão possibilitar com que entre ou saia a água da célula. Vou dar uma situação aqui, por exemplo, tá? Supondo que você participe de um churrasco, ou você almoçou uma comida bastante saborosa, deliciosa, e claro, essa comida tinha bastante sal, né? Não só o cloreto de sódio, ele tem sais minerais naturalmente na alimentação, mas que foi utilizado bastante sal de cozinha. Esse sal de cozinha, após a digestão, ele vai ser, claro, lá na região intestinal, vai ser jogado na corrente sanguínea, o que vai aumentar a concentração de sais minerais fora das células, mas na corrente sanguínea. Isso deixa com que o ambiente sanguíneo fique com maior concentração de sais do que dentro da célula. Ou seja, um ambiente que a gente chama de hipertônico, como a gente estudou lá quando a gente estudou as características da água. Então, como esse ambiente é hipertônico, ele tende a absorver a água do meio que tem menos sais, ou seja, hipotônico, para que essa água, ao passar para um ambiente que tem maior concentração, dilua essa quantidade tentando buscar o equilíbrio. Então, nesse caso, o que é que acontece? Essa quantidade de sais minerais vai absorver a água das células e, naturalmente, ela vai aumentar o fluxo de líquido na corrente sanguínea. Por isso que a pessoa se manifesta com relação à pressão alta. As células se desidratam, ou seja, elas perdem água para o meio sanguíneo e a pessoa aumenta o fluxo de líquido dentro dos vasos sanguíneos. E aí a pessoa tem aquela sensação que aumentou a pressão. Como é que resolve isso, Deison? Basicamente ingerindo bastante água, bastante líquidos, né? Principalmente isotônicos, porque você ingerindo uma quantidade de água suficientemente para diluir ainda mais o componente sanguíneo, os solutos, aí sim vai diminuir proporcionalmente a quantidade de sais em relação à célula. Tá? E aí a célula volta a absorver essa água de novo e ela recupera aquela água que ela perdeu anteriormente. Então isso é uma forma de utilizar, tá? A gente poder conseguir equilibrar a questão da pressão sanguínea. E o que que acontece, por exemplo, quando tem uma carência desses minerais? Pode gerar fenômenos como a fraqueza e algumas convulsões, claro, em situações mais drásticas, né? E o excesso pode causar cefaleia, que é a nossa básica dor de cabeça, delírios para as pessoas que estão com excesso, né, uma situação mais crítica, e dependendo até uma parada respiratória, um estímulo de uma isquemia, um infarto, entre outras, claro, dependendo do teor, claro.
não chega a ser tão grave assim de imediato. Mas a questão é, o uso dos sais, ele tem que, claro, ser equilibrado durante toda a vida, porque você precisa de sais. Você não precisa do excesso deles, tá bom? O próximo sal mineral que a gente vai estudar é o potássio, né? O potássio, ele é muito conhecido, né, na questão do combate, ou pelo menos no controle das câimbras. Muita gente fala, não, come banana que acaba com a câimbra, não sei o quê. Pois é, tem uma contribuição sim. Bom, basicamente tem em torno de 5% da massa total de minerais do nosso corpo, né? E é um dos íons, né, que é mais positivo no meio vegetal. Então, o potássio já tem uma certa inversão com relação ao sódio, né? Em que ele está envolvido? Em que ele vai participar? Ele vai participar do equilíbrio osmótico também, assim como o sódio, tá? Só lembrando que com relação aos transportes de membrana, nós temos o transporte ativo, que existe um mecanismo chamado de bomba de sódio-potássio, que faz exatamente o uso tanto do sódio quanto do potássio, né? Ele atua na atividade neuromuscular, ou seja, no transporte ou na passagem de informação do sistema nervoso para a execução de ações musculares. Também participa da ação enzimática como cofator, tá? O que é um cofator? Cofator é uma partícula que se acopla a uma substância para poder auxiliar no bom funcionamento e na eficiência dessa substância. Então, alguns sais minerais, eles participam dessa forma também. Atua também na questão da síntese de proteínas e, claro, na respiração celular, que, claro, é um processo que objetiva formar bastante energia, que é aquela contribuir na formação daquela molécula que nós chamamos de ATP e que possivelmente vai fornecer energia em forma de calorias, ou para quem gosta de física, né, você pode converter em unidades de Joule, tá certo? E o que é que causa, por exemplo, com relação às deficiências? Nós temos aí vômitos, né, redução ou ausência de reflexos, hipotensão, ou seja, perda da pressão sanguínea, arritmia, entre outros sintomas, tá? Aí vocês podem ver aí do lado, né, algumas imagens de produtos ou de alimentos que nós encontramos um teor de potássio. Por exemplo, nós temos a nossa querida e velha conhecida banana, mas nós temos tomate, laranja, abacate, alguns cereais, ovos, cenouras, enfim, né, diversos alimentos aqui que a gente pode encontrar potássio. Mas a banana é o mais conhecido e pode comer banana. Ninguém pode... Ah, pessoal, está me chamando de macaco. Manda pastar. Como a banana, vai valer a pena, tá certo? Próximo slide, nós temos aí o cloro. O cloro, pessoal, é um elemento que ele ainda tem um pouco menor em termos de quantidade proporcional no seu corpo, ou seja, ele é apenas 0,12%. Então, é bem pouco mesmo em relação aos outros demais, né? Mas é muito importante na manutenção do pH sanguíneo. Professor, o que é pH, né? O pH é uma constância de acidez, tá? Que lá na química vocês fazem, a medição da quantidade de hidrogênio de uma substância. E dependendo dessa quantidade de hidrogênio, eu tenho, por exemplo, a questão de uma substância ser ácida ou básica. Então, o cloro, ele contribui, por exemplo, evitando o excesso desses componentes de hidrogênio, então fazendo um equilíbrio, né, de pH, um equilíbrio de acidez da substância. Ele é um íon, claro, mais de caráter negativo, ou seja, pessoal, o que é esse negócio de positivo, negativo? Lá na química, vocês estudam que quando os elementos estão, por exemplo, ionizados, alguns ganham ou outros perdem elétrons. Então, geralmente, aqueles que perdem elétrons ficam com a quantidade de prótons a mais do que a quantidade de elétrons. E a gente diz que ele é positivo por conta disso. Já os ânions, que são elementos que porventura ganham mais elétrons e fica com a quantidade de prótons menores, então a gente diz que ele é um íon negativo, que é o caso do cloro. Então, ele tem bastante, né, em relação a diversos tipos de seres vivos. E eles, claro, contribuem, né, para o processo da digestão, principalmente na formação de mucosas, e ele causa, por exemplo, a questão da alcalose metabólica no caso da sua deficiência, que seria a questão da desregulação da questão da acidez. E o excesso, uma acidose, tá certo? Então,
ele pode simplesmente desregular. Pronto, aqui eu coloquei aqui um exemplo de um alimento que contribui no fornecimento do cloro, que é o nosso famoso camarão, tá? Para quem não gosta, claro, não quer dizer que só tenha nesses aí, não. Mas, claro, um dos mais conhecidos, né, popularmente utilizados na nossa alimentação, na nossa culinária, principalmente em locais de regiões litorâneas, é o nosso camarão. O próximo elemento mineral é o cálcio. Ah, professor, eu sei o que é o cálcio, eu também sei. Pois é. Bom, o que é o cálcio? Né? O cálcio é um elemento, claro, que está em cerca de aproximadamente 2% no peso corporal de sais minerais, né? E, claro, eles contribuem principalmente na formação dos ossos e dentes. E, claro, lembrando, ossos e dentes estão na forma insolúvel, tá? Vou botar aqui, insolúvel. E, claro, quando está no sangue, que tem que estar solúvel, lembrando daquele detalhe. Eu posso encontrar elementos em caráter solúvel e insolúvel, tá? Eles são extremamente importantes, porque eles atuam no sistema nervoso, regulação da transmissão do impulso, eles participam na questão do uso, no caso, para controle dos batimentos cardíacos, né? A formação dos neurotransmissores, entre outras funções, inclusive como parte do componente de contração muscular. Porque, por exemplo, vocês têm lá no estudo do tecido muscular um componente chamado de sarcômero. Sarcômero é um componente formado por fibras proteicas chamadas de actina e miosina, que elas se entrelaçam, como eu estou mostrando aqui com as minhas mãos, para poder fazer a contração muscular. E essa contração muscular, ela depende da participação de receptores de cálcio de uma fibra para outra, para que elas possam fazer a contração. Então, o cálcio é extremamente importante, tá? Então, por exemplo, no caso da ausência dele, pode provocar desde deformações ósseas, né? Como osteoporose, por exemplo, osteomalácia, raquitismo, como vocês podem ver aqui na imagem do slide acima, e o excesso também pode, inclusive, prejudicar a função renal, tá? Então, é importante uma alimentação rica em cálcio? Sim, mas sempre a gente deve evitar os excessos. Então, eu tenho aqui alguns alimentos também, como vocês podem ver, que são fontes de cálcio, como o leite, o queijo, né, derivados do leite, como o iogurte. Aí tem algumas hortaliças, né, como aqui o brócolis, né? Nós temos o abacate, alguns cereais, algumas amêndoas, enfim, né? Então, são exemplos de alimentos que contêm o cálcio. O próximo elemento aí é o magnésio. O magnésio é um elemento de extrema importância, né? Porque ele simplesmente, lembra daquela história que eu disse que a célula transporta substâncias para dentro e para fora? Pronto. Eles contribuem principalmente para esses aspectos, tá? E, claro, não só isso, mas está envolvido também em aspectos como formação dos dentes, bom funcionamento do sistema nervoso, tá? E contribui também para os vegetais na formação de pigmentos, tá? Ação como a clorofila. E aí, claro, vai ter diversas deficiências, né? Com relação à sua carência, por exemplo, a questão de sonolência, tremores, né, disfunção do funcionamento da função nervosa, vamos dizer assim, e, claro, o excesso pode causar, por exemplo, um desequilíbrio mineral, também nós temos a questão do mau funcionamento do sistema respiratório, enfim, tem várias outras funções também. E aqui alguns alimentos, tá? Ricos em magnésio, como cereais, alguns grãos, pães, né, óleos, frutos, né, entre outros, tá certo? Então, aqui algumas fontes de magnésio. O próximo elemento, nós temos aí, é o fósforo. O fósforo aí, claro, representado pelo P lá na tabela periódica, porque a sua escrita é com pH, tá? Por isso, ok? É um dos elementos mais abundantes pós o cálcio, ou seja, depois do cálcio, ele é um dos elementos que a gente encontra bastante ele. E, claro, ele geralmente está associado a outros elementos com oxigênio, entre outros, formando fosfato, e contribui muito para a formação do ATP. Para quem não sabe o que é ATP, é aquela molécula que nós conhecemos normalmente na biologia, chamado de adenosina trifosfato.
É uma molécula que funciona como se fosse uma bateria energética. Ela guarda energia em forma de calorias e que nós possamos utilizar isso quando a gente bem entendeu o nosso organismo necessitar. Então, o processo de respiração celular que acontece nas nossas células, ou o processo de fermentação, por exemplo, para os seres como fungos e algumas bactérias, né? Eles têm mecanismo para a fabricação dessas moléculas, exatamente para fornecer caloria quando necessário, e caloria é energia em forma de calor, tá certo? Bom, esse elemento é de extrema importância, porque eles participam simplesmente na formação do DNA e do RNA, das moléculas energéticas, contribui também na formação de ossos e dentes e, inclusive, na contração muscular. Mas uma das principais importâncias é formação do material genético e, claro, a formação de moléculas de ATP, que é extremamente importante para qualquer forma de vida, né, que existe em nosso planeta. Tá? Algumas deficiências causam dores em ossos e articulações, né, deficiências no uso de hormônios, além disso, né, problemas de circulação, derrame, entre outros. E, claro, uma das melhores fontes desses elementos é a carne, principalmente a carne vermelha, como vocês estão vendo aí no slide. Mas eu tenho peixes, leite, alguns queijos e cereais, né, bem como grãos, como os feijões também, entre outros. Tá? Mas principalmente fonte de carne, por quê? Porque a carne vai conter substâncias que nos seres vivos foram formadas a partir do fosfato. Então, por isso que é uma das maiores fontes, tá? Carne vermelha. Imagine, churrasquinho, né? Mais tarde, sim, final de semana, seu amigo, vá comer churrasco na casa do seu amigo, não faça na sua casa. Você não come na casa dos outros, aí você come, aí enterra o fósforo tudinho junto com você e leva para casa. Beleza? Bom, o próximo elemento aqui é o ferro. Ah, pessoal, o ferro, mas o ferro, aquela barra de ferro, eu chupar um pedaço de ferro? Não, não é esse tipo de ferro. O ferro, ele é um mineral, né, na forma, porque o ferro tanto tem na forma férrica como ferrosa. Ferrosa é a forma, pelo menos mais aprimorada ou melhor de ser absorvido pelo nosso organismo. E geralmente se encontra, por exemplo, como grãos, como vocês podem ver aí, hortaliças, né, em geral, tá? Qual a importância, no caso do ferro, para o nosso corpo? Olha, ele possui em torno de 35 gramas de ferro. Geralmente ele está combinado com a hemoglobina e está atuando na formação dos gases. Lembra daquela história que ele se associa a moléculas orgânicas? Pois é, exatamente a questão da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína complexa que tem uma necessidade essencial de utilizar o ferro como elemento acoplador. Né? E aí vai dar a estrutura da hemoglobina, onde esta, por sua vez, nas células chamadas hemácias, elas vão fazer o transporte de gases. Tá? Então ela faz essa questão dessa associação. Então, claro, uma pessoa que tem deficiência em ferro vai ter naturalmente deficiência na formação de hemoglobina, consequentemente vai ter problemas de anemia, fadiga, falta de ar, ou seja, problemas ligados à questão metabólica do sistema respiratório. Assim como pode ter convulsões de febre, entre outros, com excesso desse elemento, ok? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. No nosso próximo encontro a gente vai dar continuidade a falar de alguns elementos químicos, tá? É importante, tá, que vocês participem, assistam os vídeos, curtem, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal e, claro, não deixe de colocar lá os comentários para nos contribuir. Então, no mais, abraço aí para todos que estejam assistindo, continue com a gente e até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês.